Bom, ainda está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e sem previsão de ir à votação o projeto de lei que cria a região metropolitana de Florianópolis. Você vai saber para que serve uma região metropolitana e de que forma o projeto pode significar melhoria na qualidade de vida dos moradores. A Avenida Beira-Mar de São José, inaugurada em 2001, tem quase 3 quilômetros de extensão. Criada para desafogar o tráfego nos bairros de Campinas e Cobrasol. Após 13 anos, a prometida ligação com Florianópolis é este trecho, que dá acesso à Avenida Ivo Silveira. A tão sonhada conexão direta com a Via Expressa em Florianópolis ficou pelo caminho. A Avenida Beira-Mar Continental, Florianópolis, 2 quilômetros de extensão inaugurados em 2012 para desafogar o trânsito nos bairros do continente. Pela falta da ligação com São José e a BR-101, a via termina dentro do bairro Balneário. Resultado, no estreito, a situação melhorou, mas o trânsito segue intenso em bairros como Canto e Jardim Atlântico. Esses são apenas alguns exemplos que mostram como, durante décadas, os municípios da Grande Florianópolis trataram de resolver os seus problemas de forma isolada. Os especialistas são unânimes em afirmar: a região da Grande Florianópolis é diferenciada. É um conglomerado de mais de 1 milhão de habitantes. Gente que mora no município, trabalha, se diverte, consome em outras cidades e faz com frequência deslocamentos entre esses municípios. Soluções para a Grande Florianópolis só serão viáveis se forem integradas. Este é o conceito que o governo do estado quer defender através da volta da região metropolitana. De acordo com a Constituição, é tarefa dos estados criar e regulamentar essas estruturas. A ideia é, a partir de uma estrutura que responde por várias cidades, somar esforços e obter recursos nos 3 níveis de poder, estadual, municipal e federal, para projetos que afetam toda a região. A solução, ela não está limitada ao município. Para produzir o resultado, ela tem que ser de forma integrada e conjunta. Nós vimos isso agora na última temporada com a água, com o esgoto. A gente vê isso no transporte coletivo, na mobilidade urbana. Não adianta tu fazer uma via ou dar condição para Florianópolis e logo esbarra em outro município, não anda. Em Santa Catarina, a primeira região a ser criada é a da capital, que englobaria 8 cidades. O projeto está sendo analisado pelos deputados estaduais. A intenção é criar uma autarquia para gerenciar as verbas e os projetos. De acordo com o Conselho Metropolitano da Grande Florianópolis, a proposta nascerá com importantes desafios a vencer. São 8 municípios abrangidos pelo projeto e mobilidade urbana é o item número 1, já que um dos principais projetos, que é a alça de contorno, ainda deve levar 3 ou 4 anos para ficar pronta. Mas nós temos uma série de outros projetos que vão andar em paralelo com a alça de contorno para a mobilidade da região da Grande Florianópolis. Para os especialistas em urbanismo, a criação da região metropolitana na capital é a grande alternativa para planejar o desenvolvimento da Grande Florianópolis a médio e longo prazos, o que não acontece desde a década de 1970. O exemplo mais claro é a colocação de um eixo industrial ao longo da BR-101 nos municípios de Palhoça e São José. Em função disso, por exemplo, Florianópolis hoje não tem nenhuma indústria na ilha. Porque houve um processo de planejamento e de setorização das indústrias numa região metropolitana. Então, pensar a região metropolitana é pensar, de certa forma, num território maior, que seja solidário e que os municípios não concorram entre eles, né? Bom, de fato, a região metropolitana ela já existe, só que não está funcionando efetivamente por causa de entraves burocráticos que tramitam na Assembleia Legislativa. E quando estes entraves forem superados e a região metropolitana finalmente sair do papel, os benefícios serão sentidos por toda a região. Nós vimos agora na reportagem do Rodrigo Cardoso uma faceta do problema que é o trânsito, mas a região metropolitana ajudará a melhorar também saneamento básico, telefonia, lixo e principalmente vai permitir uma política de aproveitamento dos mananciais para o abastecimento de água. Isso porque juntos os municípios têm mais força para buscar recursos federais e internacionais e as responsabilidades passam a ser divididas pelos prefeitos. Agora, para dar certo mesmo, é preciso acabar com vaidades que levam a disputas políticas. O que tem que prevalecer mesmo é o interesse da população. A nós resta agora torcer para que esses entraves burocráticos que ainda impedem a efetivação da região metropolitana de Florianópolis sejam superados, de preferência, o quanto antes.